Especialistas em tecnologia debateram riscos, oportunidades e transformações da inteligência artificial durante o Café com IA, promovido pela Durg Sindical dia 19 de maio, no auditório do sindicato. Para o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz de Carro, a inteligência artificial contribui com avanços na ciência. A inteligência artificial hoje ela está mais inteligente que um cara com um doutorado. Então isso é muito significativo. Significa que a gente tem um companheiro de trabalho para qualquer área que tu precisar. O impacto disso é muito forte, porque a gente vai ter automação, a gente vai ter novos desenvolvimentos, né? E nós vamos poder lidar com problemas maiores que antes a gente não podia. A inteligência artificial já está ajudando a gente nas ciências básicas. O Prêmio Nobel de Química, o Prêmio Nobel de Física foram basicamente aplicações de inteligência artificial. E todo dia alguém faz uma coisa nova que pode ser colocada como uma contribuição da IA. Então, minha visão é extremamente otimista e nós temos que fazer parte desse jogo, né? E uma das vantagens é que esse jogo se joga com inteligência também, humana, para a gente competir com essas, vamos dizer assim, diferenças de capacidade de máquina que existem entre nós e o resto do mundo. O professor Joel Carboneira alertou sobre o uso positivo da inteligência artificial. Inteligência artificial é a minha área de estudos, né? Eu vivo pesquisando isso, então eu acho uma área intelectualmente fantástica, super instigante, mas mais do que isso, eu acho uma área revolucionária, né? Porque ela tem como objetivo, basicamente, tentar automatizar aspectos da cognição humana e escalar isso, né? Então, quais são os efeitos de a gente conseguir fazer isso efetivamente? Basicamente, a gente conseguir melhorar e escalar toda e qualquer atividade humana que tem algum componente intelectual. Então, enquanto objetivo da IA, é um objetivo bastante audacioso e que a gente tem visto alguns resultados recentemente que são assombrosos, são impressionantes. Tá? E como é que eu vejo o futuro dessa tecnologia? Basicamente, isso está acelerado, né? Tem acelerado, tem muita gente entrando nessa área e pesquisando cada vez mais sobre isso, desenvolvendo novas contribuições para a área. Então, a gente não sabe onde isso vai parar, mas certamente isso vai trazer potenciais fantásticos que a gente ainda não conseguiu vislumbrar. Dependendo do uso dessas tecnologias, isso pode ter impactos que não são tão positivos. Então, cabe a nós guiar o uso dessas ferramentas, também dessas técnicas, para fazer com que isso tenha efeitos positivos na sociedade. Como pesquisadora da área de ciência da informação, a professora da Universidade Federal da Bahia, Bárbara Coelho, refletiu sobre o desenvolvimento próprio da IA. Não existe uma IA global, existe sim uma IA concentrada, onde, por isso que o debate de soberania digital é extremamente importante no contexto atual e em países como o Brasil, por exemplo. Né, porque estamos falando de usar tecnologias, né, que têm endereço certo. Né? Então a gente precisa sim fazer uma avaliação com relação a isso, com relação à questão relacionadas aos nossos dados, o uso dessas próprias tecnologias, né? Enfim, a gente precisa pensar no desenvolvimento próprio, embora que é muito desreal, desigual a régua, né? Como o Luiz já apresentou, existe aí uma discrepância muito grande do volume de tecnologias que proporcionam, né, de infraestrutura entre aquilo que o Elon Musk tem e aquilo que, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul consegue adquirir. O Café com IA contou com a participação de diretoras da Durg Sindical, docentes filiados e estudantes.